Pessoal, bom dia. Vamos aqui para nosso próximo conteúdo, que é radiciação, certo? E hoje a gente vai começar com a raiz quadrada exata de um número natural. Primeiro de tudo, pessoal, vamos aqui conhecer algumas definições, certo? Esse símbolo aqui, ó, que vocês já devem ter visto, a gente chama ele de radical, certo? Esse índice, o que seria esse índice? No caso, seria o número que aparece aqui. Como a gente está falando de raiz quadrada, pessoal, aqui é como se existisse o número 2, raiz quadrada, certo? Que a gente não precisa colocar. Se você vê este símbolo e não tiver nenhum número aqui, significa que é uma raiz quadrada, ou seja, que o número aqui é 2, certo? N aqui vai ser um número natural, que eu vou chamar de radicando. No caso, vai ser um número que você vai calcular a raiz dele. Como o próprio nome já diz, a raiz fica sendo o resultado da radiciação, certo? O índice, o símbolo aqui é o radical, o número aqui de dentro é o radicando, que eu vou calcular o que? Raiz, que é, no caso, o resultado dele. Vamos aqui para os exemplos. Exemplo 1, eu tenho raiz. Qual é o índice dessa raiz? 2, né? Então, aqui é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 9. Qual seria a raiz quadrada de 9? Qual número eu vou colocar aqui que vai tornar essa raiz exata? Bom, na radiciação, pessoal, você tem que saber o seguinte. O resultado de uma raiz quadrada vai ser um número que elevado ao quadrado dê igual ao radicando, que no caso radicando é esse número aqui de dentro, certo? Qual seria o número que elevado ao quadrado eu vou obter 9? Esse número é o 3. Por que é o 3? Porque se eu elevar o 3 ao quadrado, eu vou ter o quê? Vou ter 3 vezes 3, que é igual a quanto? O próprio 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, certo? Então, é importante também eu falar, pessoal, que aqui eu fiz uma potenciação. Assim como na adição a sua operação inversa é a subtração e na multiplicação a operação inversa é a divisão, a radiciação, certo? É a operação inversa da potenciação, tá? Porque como vocês podem ver, ó, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado, lembre que quando é 2 a gente fala quadrado, e o índice também, ó, a gente sabe que tem 2 aqui, né? Apesar de não aparecer. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Aqui foi só para comprovar. Raiz quadrada de 9 é igual a quanto? 3, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Exemplo 2. Raiz quadrada de 25. Qual número que elevado ao quadrado eu vou obter 25? Você tem que encontrar isso, ó. Você tem que descobrir qual número que elevando esse número ao quadrado você vai obter 25. Aqui no caso foi 3, né? Mas no caso aqui o radicando era 9. Aqui o radicando é 5. Aliás, já falei a resposta. Aqui o radicando é 25. Então, qual seria o número que elevado ao quadrado vai dar 25? O próprio 5. Por quê? 5 ao quadrado vai ser igual a quanto? 5 vezes 5. Não é assim que a gente faz uma potenciação, ó? A base multiplicada por ela mesma, quantas vezes? 2. 5 vezes 5 igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, tá bom? Aqui, no caso, a potenciação, operação inversa. E assim temos uma radiciação, neste caso, uma raiz quadrada exata de um número natural. Aqui, pessoal, como eu falei, ó, o índice é esse número que aparece bem aqui. Se fosse um 3, seria raiz cúbica, mas aí deveria colocar o 3. Como eu falei, no caso da raiz quadrada, que é o 2, não precisa colocar, tá bom? Por enquanto a gente vai ficar só na raiz quadrada mesmo, certo?